e ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem poderá então ser salvo? Marcos capítulo 10, versículo 26. Neste versículo você tem o entretenimento da doutrina de Cristo a respeito da dificuldade de homens ricos serem salvos. Os efeitos disso são dois. Primeiro, uma grande admiração ou profundo sentimento dessa dificuldade, eles ficaram surpresos demais. Segundo, uma pergunta ansiosa, e eles disseram entre si: quem então pode ser salvo? Para o primeiro ramo, sua grande maravilha, eles ficaram impressionados, surpreendidos fora da medida. Já nos deparamos com isso antes na primeira proposta desta dificuldade. Eles ficaram surpresos com suas palavras. Mas agora, quando Cristo expôs a razão e resumiu a dificuldade anterior, é mais fácil para o camelo. Isso aumenta o espanto. E não é apenas dito, eles ficaram surpresos, mas fora de vista, de medida. Vamos investigar um pouco o motivo dessa maravilha. Por que os discípulos deveriam ficar tão preocupados com esse discurso? Eles eram pobres, ou, no entanto, abandonaram tudo e seguiram a Cristo. Está nas próximas palavras. Primeiro, alguns dizem que foi para outros ver uma parte tão grande do mundo, isolada de todas as esperanças de salvação. Embora nem todos tenham riqueza, ainda assim são poucos os que desejam, e esse desejo pode prejudicar tanto quanto o desfrute. Portanto, sendo solícitos pela salvação dos outros, ficaram surpresos e disseram: quem então pode ser salvo? Certamente é bom não apenas realizar a nossa própria salvação, mas também efetuar a salvação dos outros. Temos o ditado: todo bem procura propagar-se como o fogo transforma todas as coisas ao seu redor. Esta é a disposição do povo de Deus. Quando encontram algum conforto e benefício em Cristo, desejam que outros compartilhem com eles, sejam participantes da mesma graça e herdeiros das mesmas promessas. Davi, depois de muitos rugidos e inquietações, quando descobriu que a confissão penitente do pecado era uma maneira notável de aliviar sua própria consciência e viu o fruto do trato humilde com Deus, ele escreveu o Salmo, que é um salmo de instrução, o 32, e por isso está disposto a ensinar o caminho aos outros. Então André chama Pedro quando ele encontrou Cristo, João 1,41, e Filipe chama Natanael, no versículo 45. As coisas carnais são possuídas pela inveja. Aqueles que são ricos e grandes no mundo brilhariam sozinhos. Quando eles próprios chegam ao topo, relutam em ensinar aos outros o caminho para subir depois deles. Mas não é assim com as coisas espirituais. A graça é caridosa e comunicativa. Na verdade, onde alguém adota a religião por motivos de facção e objetivos carnais, eles incluiriam a salvação comum, invejariam a profissão e a esperança dela para os outros, para que eles próprios pudessem ser mais estimados e respeitados. Observa-se que muitas e outras criaturas de produção mista e bastarda nunca procriam e geram conforme sua espécie. Os cristãos mestiços são mais invejosos do que comunicativos, mas aqueles que realmente provaram a doçura de Cristo ficam felizes com a companhia, e é uma grande satisfação para eles ouvir que os outros estão em um caminho de salvação próximo ou esperançoso. Aquilo que temos visto e ouvido declaramos a vocês, que vocês também tenham comunhão conosco, e verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3. O apóstolo tinha comunhão com Cristo e, portanto, era tão zeloso em levar outros ao desfruto desse privilégio. Portanto, esta pode ser uma das razões pelas quais os discípulos, que estavam seguros quanto às próprias particularidades e haviam deixado tudo e seguido a Cristo, ficaram preocupados ao ouvir que era tão difícil para os ricos serem salvos. Certamente esta disposição caridosa nos faz bem e responde aos grandes padrões que temos no mundo. Lemos sobre alguns que eram tão zelosos pela salvação de outros que, em certo sentido, prefeririam na sua própria. Paga-me do teu livro que escreveste, disse Moisés em Êxodo capítulo 32 e 32. E Paulo: eu desejaria ser anatema de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Romanos 9, verso 3. Tanta felicidade pessoal resultou da comunhão com Deus que ele poderia até mesmo depositá-la aos pés de Deus por causa deles. Confesso que são casos raros, mas todos deveriam ter alguma porção desse espírito. A caridade não busca os seus interesses,
1 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz Crisóstomo: não posso acreditar que seja possível ser salvo aquele homem que não trabalha para obter e promover a salvação do seu próximo. Pois quem quer que vá para o céu não irá para o céu sozinho, mas se esforça para atrair outros com ele. Vide Crisóstomo de sacerdote, foi zelo pela salvação dos outros. Segundo ponto, a primeira razão era boa e demonstrava uma disposição graciosa neles, mas a darei agora, e é de uma liga pior e demonstra fraqueza. No entanto, não posso deixar de pensar que isso teve uma influência sobre eles, a saber, as esperanças de um reino terrestre e os grandes elementos e promoções que esperavam daí. Os próprios discípulos de Cristo estavam profundamente fermentados com a presunção de um reino terreno que o Messias deveria estabelecer. E embora tivesse deixado tudo e o seguido em uma condição pobre, ainda assim esperavam grandeza e honra e a confluência de todas as bênçãos mundanas quando o reino do Messias começasse. E portanto, quando ouviram Cristo se expressar repetidas vezes a respeito da dificuldade de os homens ricos entrarem no reino de Deus, eles ficaram extremamente surpresos ao descobrirem que todas as suas esperanças carnais foram frustradas de uma só vez. Não posso deixar de pensar que esta foi uma das causas de seu espanto, porque em todas as suas conversas com Cristo, eles traíram um tempero desse humor. Darei 2 exemplos como prova evidente disso. Um quando estavam no sacramento, um pouco antes da morte de Cristo. Houve uma discórdia entre eles sobre qual deveria ser considerado o maior. Lucas capítulo 22, versículo 24. Eles entenderam que o reino lhe foi consignado naquela ordenança. Eles estavam formando principados e se esforçando para saber quem deveria ter a mais alta preferência e cargo neste reino. Não, você verá depois que Cristo sofreu coisas tão ignominiosas em Jerusalém, essa presunção permaneceu com eles. Portanto, após sua ressurreição, eles vieram a ele com esta pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo novamente o reino a Israel? Atos 1:6. Eles pensavam que o Messias estabeleceria um reino temporal sobre todas as nações e que eles deveriam pelo menos ser príncipes e senhores sobre ele no exercício de seu domínio e soberania. Justino Mártir nos conta que os pagãos imaginavam alguma insurreição da qual os cristãos seriam culpados contra a magistura, porque falavam tanto do reino dos céus e bem poderiam ser desculpados de seu ciúme e dessa suposição, uma vez que os próprios discípulos de Cristo estavam tão enganados nisso, a quem ele tantas vezes advertira sobre a cruz, e a quem ele havia dito expressamente que seu reino não era deste mundo. Mas vemos, portanto, que os melhores são muitos carnais, muitos aptos a cuidar das coisas terrenas e a se agradar com os sonhos de uma situação feliz no mundo. O apetite pelo domínio temporal, pela riqueza, pela honra e pela paz é natural para nós. Pensamos que Deus nos fará mal se não nos fizer florescer aqui. Todos os filhos de Deus encontram algo desta disposição em si mesmo. Mesmo enquanto estão sobre a cruz, eles se consolam muito pouco com a meditação da glória do mundo vindouro, mas estão sempre se alimentando de desejos e esperanças de uma felicidade terrena e de mudar a maré e a corrente dos assuntos que parecem estar contra eles, que o mundo pode sorrir mais para eles, ser mais amigos deles. E quando ficam frustrados e decepcionados com essa esperança, sua alma desmaia e ficam desmedidamente surpresos. Isto é um sinal de que a nossa conversa não está no céu, e que não buscamos as coisas que são do alto, e não estamos perfeitamente subjugados à vontade de Deus, que muitas vezes vê a cruz como necessária e proveitosa para nós, e portanto agrada-nos ainda com esperanças e sonhos carnais de uma condição cômoda e confortável no mundo. Não é para um cristão. Terceiro ponto. A sensação desta dificuldade pode reavivar os pensamentos de outras dificuldades. Outras coisas além das riquezas poderiam obstruí-los e dificultar sua passagem para o céu. E, portanto, mesmo aqueles que abandonaram tudo e seguiram a Cristo, ficaram extremamente surpresos quando compreenderam que o caminho para o céu era muito mais difícil do que pensavam. Certamente é bom pensar no caso geral quando o exemplo é dado. É difícil para os ricos e não para os pobres? Eles não têm tentações? Quando ouvimos doutrinas rígidas sendo pressionadas, não devemos deixar isso para os outros, mas temer por nós mesmos. Os pobres discípulos ficaram extremamente surpresos quando Cristo falou aos ricos, como foi difícil para eles entrar no reino dos céus. Quarto ponto. Possivelmente, este espanto pode surgir do medo do sucesso do Evangelho, no qual seriam empregados como instrumentos.
quando ouvissem que os homens ricos provavelmente não se provariam amigos, mas sim inimigos do reino de Deus. Infelizmente, o que deveriam fazer aqueles que separaram de tudo seriam deixados na miséria, à mercê de um mundo cruel, se os grandes e poderosos homens do mundo, que deveriam ser seus apoios e fossem tão dificilmente conquistados, infelizmente. Então, como deveriam eles ir para o exterior e pregar com alguma eficácia para a salvação de almas? Agora, se isso ou aquilo ou tudo causou espanto, não vou determinar agora. Todos estes têm influência sobre ele. Por essas razões, ficaram extremamente surpresos. Este é o primeiro efeito, a sua maravilha. O segundo efeito é uma dúvida movida entre eles em particular. Quem então pode ser salvo? Esta questão pode ser considerada primeiro como uma questão de solicitude ansiosa. Infelizmente, como é que alguém pode ser salvo? O segundo, de murmuração e antipatia secreta, porque se for assim, quem é capaz de receber esta doutrina severa, ou de seguir este caminho estrito? Agora, qual destes devemos considerar que seja? Ou por uma questão de solicitude ansiosa, ou por uma questão de murmúrios e queixas secretas? Eu respondo, primeiro, suponho que esta pergunta expressa sua ansiosa solicitude, portanto, no geral, é uma boa pergunta. Quando ouvimos uma doutrina estrita, é bom ficarmos comovidos com ela e questionarmos. Muitos ouvem isso repetidas vezes, mas são ligeiros, não é de admirar. Não há espanto em seus corações, portanto, é bom quando é pesado e levado a sério. Esta pergunta dos apóstolos traz à mente uma frase de alguém. Quando ouviu o sermão de Cristo no monte, lido para ele, ele gritou: este não é o verdadeiro evangelho, por nós não são um verdadeiro cristão. Segundo, pode haver algo de fraqueza, misturas de enfermidades. Não posso dizer que não houve nada de murmúrio e antipatia. Murmurar ou dizer isso entre si parece inferir isso. Eles não ousaram tornar Cristo consciente da questão, pois está no texto. Eles disseram entre si. Isto é, eles murmuraram em particular e assim argumenta que havia algo de antipatia. Terceiro ponto. Esta fraqueza não foi em um grau predominante, de modo a fazê-los se ofenderem e se afastarem de Cristo, como descobrimos que outros fizeram na mesma ocasião, quando Cristo pregou algo estrito e contrário ao seu humor. João 6, versos 60 ao 61. Muitos dos discípulos, quando ouviram isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quando Jesus soube em si mesmo que seus discípulos murmuraram, disse: isso vos escandaliza? Ou que se verá o Filho do Homem subir onde estava antes? E desde então muitos de seus discípulos voltaram e não andaram mais com ele. Ora, estes, embora tivessem surpresos com a estranheza da doutrina de Cristo, ainda assim não rejeitaram nem recusaram a crença nela. Houve mais uma solicitude ansiosa, mais um pouco de murmúrio. Então, quem então pode ser salvo? Quando as dificuldades da salvação forem suficientemente compreendidas e expostas, nos perguntaremos se alguém é ou pode ser salvo. Eu provarei, primeiro, que é difícil ser salvo. Segundo, onde reside a dificuldade da salvação. Terceiro, mostrar como isso deve ser levado a sério e considerado por nós, que é uma coisa tão difícil ir para o céu. Primeiro, que é difícil ser salvo. Cristo mostra isso em Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho para o céu é um pouco parecido com o descrito em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 4. E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava passar até a guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda de um lado e uma rocha pontiaguda do outro lado. Assim é o nosso caminho para o céu, um caminho estreito, entre rocha e rocha. Aqui está a rocha da presunção vã e ali a rocha dos medos desesperadores. Na verdade, o texto nos fala de duas coisas: a porta estreita e o caminho estreito. A porta estreita da religião é difícil. Deve haver arrependimento e lamentação por nossos pecados anteriores, a preparação do coração para uma resolução fixa contra o pecado e uma dedicação séria a Deus. Oh, quão difícil é passar por este portão! E depois há um caminho estreito e cheio de dificuldades para corromper a natureza. Nossa concupiscência são impaciente com qualquer restrição. Somos totalmente relutantes em desistir de fazer, sofrer a vontade de Deus. Então, Mateus 11:12. O reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam à força. Não é de admirar que os reinos terrenos sejam surpreendidos pela violência, mas é estranho que o reino dos céus sofra violência. Como devemos entender isso? A violência não significa tentativas ilegais, mas sincera diligência. Não é uma violência prejudicial,
como o roubo de coroas terrenas, mas a violência laboriosa, uma resolução para romper todos os impedimentos e não aceitar nada. Nenhum desânimo pode diminuir muito nossa vantagem e nos afastar de nossa busca pelo reino celestial. Portanto, 1 Pedro 4, verso 18, um homem justo dificilmente é salvo. Com muito barulho ele chega à costa, ele faz uma mudança difícil para chegar ao céu. Isso é suficiente para dar a entender a verdadeira geral de que há dificuldade para chegar ao céu. Segundo, onde está a dificuldade da salvação? A razão para duvidar é esta, porque os termos de Deus nos quais o céu é oferecido são gentis e doces. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 30. A lei que Deus nos deu é santa, justa e boa, tornando-se um Deus para dar e uma criatura para receber. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 17. Uma lei que um homem escolheria se estivesse em liberdade e por sua própria opção e escolha. Portanto, como é tão difícil, especialmente porque há tanta força dada, força habitual. Efésios capítulo 2, verso 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Estamos preparados por sua graça e há muita força real. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Deus não é faraó para exigir tijolos onde não há palha. E por isso, como o caminho é tão bom, o seu jugo é tão suave e há tanta força dada, e como os incentivos são tantos, tanto do trabalho como do salário, da própria obra, seus caminhos são caminhos de delícias, então suas veredas são de paz. Provérbios 3, verso 7. Há muita paz, conforto e doçura em caminhar com Deus, como aqueles que viajaram para Sião. Passando pelo vale de Baca, façam poço, a chuva também enche as piscinas. Salmo 84, verso 6. Então eles encontram muitos refrigérios confortáveis em um curso de piedade, e então para o salário Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pois bem, então, para resumir tudo, estas coisas coincidem, visto que o caminho é plano, os socorros são muitos, as promessas são plenas e seguras. Por que é tão difícil ir para o céu? Eu respondo, a culpa não está em Deus, mas em nós mesmos, em nossos próprios corações, em nosso vício e insatisfação temporal. Portanto, quando Deus nos afasta dos interesses e preocupações do mundo presente, para cuidar inteiramente dos interesses e preocupações do mundo vindouro, a disposição de nossa carne ou natureza carnal e o curso das instituições de Deus não serão adequados. E isso deve ser uma dificuldade muito grande, não facilmente removida, porque primeiro, é natural para nós, segundo, é aumentado pelo costume, terceiro, tem uma eficácia poderosa sobre nós para nos impedir em andar nos caminhos de Deus, que são tão doces e agradáveis. Primeiro, é natural para nós sermos guiados pelos sentidos ou sermos viciados em coisas presentes. Existem 3 tipos de seres no mundo: anjos, que são espíritos puros sem carne, estes foram feitos para o céu e não para a terra. Existem criaturas brutais, que são carne, sem almas, imortais, estas foram feitas para a terra e não para o céu. E há o homem, uma natureza intermediária entre ambas, que tem uma substância carnal e uma alma imortal, feita em parte para o céu e em parte para a terra, como participante de ambos. Ele tem um corpo que foi feito do pó e tão adequado para viver neste mundo, e ele tem uma alma que desceu do mundo superior e deve retornar para lá novamente. Ora, estas 2 coisas devem ser consideradas de acordo com a dignidade das partes que compõem o homem, a sua parte terrena e sua parte celestial. Sendo a alma a melhor parte, a perfeição e a felicidade dela devem ser cuidadas principalmente. O bem da alma é o gozo do Deus sempre bendito. Este deve ser o nosso principal trabalho e negócio, e o bem do corpo deve ser cuidado de maneira inferior e subordinada. O bem do corpo é comida, bebida, riqueza, honra. Essas coisas devem ser cuidadas em nossa passagem para o céu. O bem da alma é o bem principal, portanto deve ser considerado nosso grande fim e escopo, e o bem do corpo deve ser considerado apenas como um meio. O homem foi feito para a terra em sua passagem em caminho para o céu, mas seu lar e sua felicidade estão no céu, onde ele poderá desfrutar do Deus abençoado entre os seus santos anjos e daquelas criaturas abençoadas que habitam acima, na região dos espíritos. Este foi o fim para o qual o homem foi criado, e enquanto o homem continuasse inocente, ele tinha um coração inclinado e disposto para com Deus como seu bem principal. Ele buscava o bem de sua alma e deveria amá-lo, temê-lo, servir e depender dele como fonte de sua felicidade.
mas com a queda do homem foi afastado de Deus para a criatura para buscar ali sua felicidade. Eles abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas, rotas que não retem as águas. Jeremias 2, verso 13. Não apenas Adão em sua própria pessoa, mas toda a sua posteridade está desviada de Deus para a criatura. Ora, o homem em sua natureza pura está inclinado para a criatura, que conduz à satisfação da parte terrena, e não para Deus, onde reside a felicidade de sua alma. Isso será evidente para você se considerar que, embora a alma tenha sido criada por Deus, ainda assim ela foi criada destituída da graça ou da justiça original. Sendo destituído da imagem de Deus ou da justiça original, apenas se acomoda aos interesses do corpo e busca a felicidade do corpo, para onde não existe um princípio que nos eleve mais alto. Ele só pode encerrar-se com as coisas presentes, conhecidas, como são os prazeres do corpo e os interesses da vida corporal. E assim se esquece de Deus e do que diz respeito ao gozo dele. E assim é dito em Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que são segundo a carne se importam as coisas da carne, e aqueles que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Portanto, considerando o homem em seus puros naturais, como desprovido de graça, sua alma esquece sua origem divina, e assim se conforma ao corpo, e busca apenas seu bem-estar e felicidade, e daí procede toda nossa negligência em relação a Deus e a aversão a Ele. Nossos apetites indisciplinados e desordenados pelas coisas temporais e a confusão, fraqueza e desordem que são vistas na vida do homem e em todas as suas operações e faculdades. Daí vem aquela estupidez e lentidão que está em seu entendimento para conceder as coisas espirituais, sua agudeza nas preocupações com as costas e o ventre. Aquele que não tem essas coisas é cego e não pode ver de longe. 2 Pedro capítulo 1, verso 9. Ele tem visão aguçada em todas as coisas que dizem respeito ao mundo presente, mas não pode ver nas coisas que estão por vir. E até que o Senhor faça uma mudança graciosa nele, ele não verá nada do valor da salvação ou da necessidade de Cristo e de fazer qualquer preparação séria para a eternidade. Daí vem aquela aversão da vontade ao que é verdadeiramente bom, que ele não consegue suportar ouvir falar disso. A mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. E embora a alma seja assim, ela tem uma grande inclinação e propensão para aquilo que é mal, ou para o que diz respeito ao nosso interesse no mundo. É por isso que nossas memórias são tão frágeis e escorregadias quanto ao que é bom, e tão tenazes quanto ao que é mal. As coisas boas escapam facilmente de nós, como água limpa através de uma grelha nas coisas más, como lodo e lama permanecem conosco. Consequentemente, suas afeições se tornam como isca, acendem a faísca de toda tentação. As afeições são despertadas e agitadas atualmente, mas nas coisas sagradas são como fogo na lenha molhada, que precisa de muito sopro e muita hesitação. É por isso que no decorrer de nossa vida defendemos os interesses do mundo atual e não tomamos providências para uma vida melhor. Somos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. E abandonar a Deus pelo mundo atual. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Demas nos abandonou tendo amado o mundo presente. Bem, então por uma constituição natural estamos totalmente perdidos, sendo a alma destituída de um princípio que a levasse a cuidar das coisas espirituais como seu grande escopo e interesse. Fornece e atende totalmente aos prazeres corporais e às honras e lucros da vida presente. Aqui reside a grande dificuldade no caminho da salvação. Segundo ponto. Este vício em apresentar coisas aumenta com nossa conversa no mundo, de modo que, além da inclinação natural, existe um costume inverterado pelo qual essa inclinação às satisfações carnais, como riqueza, prazer, segurança e delícias sensuais, é fortalecida e profundamente gravada em nós. Os primeiros anos da vida de um homem são meramente governados pelos sentidos, e os prazeres da carne nascem e são criados conosco. E por isso ficamos rígidos e estabelecidos em uma estrutura carnal. O costume é outra natureza e, portanto, quanto mais estamos acostumados a nos deleitar em qualquer custo da vida, mais nos afastamos dele com maior dificuldade. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Jeremias 13, 23. Então também vós, que estáis acostumados a fazer o mal, podereis fazer o bem. Cada ato dispõe a alma para o hábito. E depois que o hábito ou o costume é produzido,
Cada novo ato deliberado acrescenta uma rigidez de inclinação, uma influência, a faculdade na qual o costume está assentado, de modo que gradualmente crescemos em obstinação e força de vontade em um curso carnal, que é chamado de dureza de coração ou coração de pedra nas Escrituras. Um homem é enredado pelos seus costumes, sejam eles quais forem, pois o vício geral em satisfações carnais traz uma escravidão sobre nós. Portanto, se os homens são viciados nesta ou naquela satisfação carnal, isso lhe dá a escravidão, como um homem que é dado ao vinho. Tito 2:3. Não é dado a muito vinho. A palavra no original é enredado pelo vinho, um homem que é dado às mulheres, conforme 2 Pedro capítulo 2, verso 14, tendo os olhos cheios de adultério e que não podem deixar de pecar. Os homens, pela tirania dos costumes, tornam-se tão impotentes para resistir às suas concupiscências que a satisfação delas se torna o seu próprio elemento, do qual não podem viver, é o seu Éden e o seu céu, o seu próprio paraíso, embora finalmente achem que é o seu inferno. E de todos os maus costumes, a cobiça ou o mundanismo são os mais perigosos, porque são de maior crédito e de menos infâmia no mundo. E além disso, multiplica ao máximo seus atos e trabalha incessantemente. E portanto lemos sobre corações exercitados com práticas cobiçosas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Seus corações estão sempre voltados para as coisas indignas deste mundo atual. Agora, embora os corações dos homens mudando-se estejam tão profundamente tingidos com tais desejos que os levam a tais coisas, eles dificilmente serão salvos. Bem, então aqui está outra razão para a dificuldade de que nossas concupiscências nascem e são criadas conosco desde a infância. E podem alegar a prescrição e a religião vem depois. Nos encontra tendenciosos e predispostos a outras inclinações que por motivo de longo uso não pode ser facilmente quebrado e sacudido. Terceiro ponto. Considerem agora a grande eficácia e poder que está a inclinação para as coisas temporais tem sobre nós. E então você verá que é muito difícil para nós entrar no céu. Primeiro, essa inclinação e vício em coisas presentes enfraquece nosso senso do mundo vindouro, e então nossa recompensa não tem influência sobre nós, para nos mover e nos encorajar a servir a Deus. Embora o mundo tenha volume aos nossos olhos, as coisas celestiais são de pequeno ou nenhum valor para nós. Satanás nos cega como o Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Isto é, pelo amor do mundo. Cristo curou o cego tingindo os seus olhos com barro, mas o diabo apaga os olhos de nossas almas com esse barro grosso, pois o ouro é assim chamado, aquele que carrega de barro grosso. Abacuque capítulo 2, verso 6. Ele nos cega para que não possamos ter uma visão verdadeira e presunção da verdade e do valor das coisas que estão por vir. Não podemos olhar para longe, para o outro mundo. Aquele que não tem essas coisas é cego e não pode ver ao longe. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. As montanhas parecem pequenos montículos apenas a uma distância tão grande. O céu não é nada em comparação com as coisas presentes. Como em um vidro prospectivo, olhe para uma extremidade dele, isso aumenta o objeto. Na outra extremidade, diminui o objeto. Assim, quando olhamos para as coisas que vêm através do vidro de nossas próprias paixões e afeições carnais, elas não são nada, não têm força nem poder para nos mover. Diz Austin, os homens não cuidam das coisas celestiais, e também de modo que eles não podem olhar para cima e ter qualquer visão verdadeira das coisas celestiais. O mundo e os lucros dele são reais e substanciais, mas as coisas celestiais são sombras, sonhos, questões de vaidade e uma mera imaginação. E portanto, uma vez que este vício em coisas temporais tem tanta força sobre nós para impedir a visão do mundo vindouro, deve ser difícil para nós sermos salvos. Segundo ponto, esse vício em delícias e prazeres presentes nos torna impacientes com as restrições da religião. Nosso desejo natural nos leva àquelas coisas que a religião proíbe. Não podemos suportar ser refreado e impedido de comer o fruto proibido, mas todos temos apetite por ele. Quebremos suas amarras e lancemos fora de nós suas cordas. Salmo 2, verso 3. Eles quebraram completamente o jugo e romperam as amarras. Jeremias 5:5. E Romanos capítulo 8, verso 7. A mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. E também a proibição apenas irrita a corrupção, pois uma corrente se controlada fica mais furiosa. Um homem totalmente entregue às satisfações presentes não pode suportar os julgos e guilhões que a religião colocaria sobre ele.
Ele seria uma criatura livre e viveria como quisesse. Na verdade, é ser uma criatura cativa, mas isso ele considera sua liberdade. Terceiro ponto, faz com que pareçam cansativos e desnecessários aqueles deveres que são necessários como caminho para a salvação. Examine o livro de Deus e você descobrirá que somos chamados a nos esforçar para entrar no céu e a operar nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Com toda a santa solicitude, com toda a diligência viva, para ainda estar empregado nesse trabalho. Esforça-se para entrar pela porta estreita. Lucas 13:24. Para andar digno de Deus que nos chamou para o seu reino e sua glória. 1 Tessalonicenses 2:12. Agora aqueles que são viciados em facilidades, prazeres e deleites sensuais não podem suportar ser presos a este trabalho, ou recusar abertamente este trabalho, ou o atrasam, que é a negação mais modesta, ou então são frios nele. Algumas pessoas profanas rejeitam todo cuidado com o dever, como se a religião fosse apenas um ponto de política, o céu apenas um sonho e o inferno apenas um fogo falso, o evangelho apenas uma fábula para ocupar a cabeça dos homens e assim resolverem aguardar a carne e nunca se preocupam com o futuro incerto. Muitos, portanto, vivem desafiando a Deus e ao cristianismo, ou então adiam para um momento mais conveniente, não se preocupando com o trabalho. Vá por este tempo quando eu tiver uma estação mais conveniente, mandarei buscá-lo. Atos capítulo 24, versículo 25. A luxúria deve ter satisfação presente, mas Cristo sempre vem fora de época. Quando Cristo fizer uma oferta do céu às suas almas, daqui em diante eles ficarão felizes em ouvir falar dele, mas agora ele chega antes do tempo. Como disse em Sêneca, quando eu tiver 50 anos, então me aposentarei e estudarei filosofia. Então, quando suas vaidades juvenis forem gastas, eles cuidarão dessas coisas. Quando o coração não consegue impedir a luz e a convicção do nosso dever, ele procura evitar os cuidados. E assim, ao fazer promessas justas para o futuro, escapamos à importunação da convicção presente. Ou então, um coração viciado na satisfação presente é muito frio na religião, pois o coração que é desviado por outras atividades não pode fazer da religião o seu trabalho, mas apenas se preocupa com ela no momento. O mundo, isso é o problema deles, mas a religião que é colocada no lugar de uma recreação, e eles se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3:19. Suas cabeças e corações estão cheios do mundo, de modo que não tem lugar para Deus. Seu tempo, pensamentos e discursos são totalmente absolvidos pelas coisas presentes e satisfazem suas concupiscências atuais. Quarto ponto. Este vício em satisfações presentes nos fará escolher diante das provações com as quais Deus nos exercita antes de irmos para o céu. Através de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Quando os homens tiverem pensamentos baratos sobre isso, Deus aumentará o preço do céu. Deve haver esforço e sofrimento antes de chegarmos lá. E o deserto Ivante era o caminho certo para Canaã. O capitão da nossa salvação foi aperfeiçoado através de sofrimento. Caso contrário, não deveríamos estimar a cruz de Cristo, nem desejar o céu, mas a felicidade presente, a segurança presente, a riqueza presente, para termos bons dias aqui e uma vida tranquila, sem nenhum problema. Se pudéssemos combinar com Deus este mundo e o céu também, então gostaríamos disso. Mas agora, embora estejamos tão inclinados e viciados nas coisas atuais, deve ser difícil ouvir falar de provações e cruzes que devemos suportar. Terceiro tópico. Esta dificuldade deve ser suficientemente compreendida e seriamente pensada por nós. E aqui, primeiro, negativamente. Deveríamos refletir sobre a dificuldade. Primeiro subtópico. Não murmurar contra Deus porque o céu não pode ser obtido em termos mais baratos. Seus caminhos são tão contrários ao nosso desejo. Preste atenção nisso. Como se ele estivesse com inveja e não tivesse um bom respeito pela felicidade de sua criatura. É razoável que trabalhemos pelo céu, como fazemos por todas as outras coisas que são boas e excelentes. Aquilo que não custa nada, não vale nada. Além disso, há tantas corrupções a serem mortificadas, deveres a serem cumpridos e provações a serem suportadas, para que a fé dos eleitos seja achada em maior louvor e honra. 1 Pedro 1:7. E portanto todos os dores, vergonha, perda, problema são apenas necessários. É um mau uso e um fim murmurar contra Deus e reclamar contra sua soberania e domínio sobre a criatura. E no entanto, este é o uso que muitos fazem dele. Muitos de seus discípulos, quando ouviram isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? João capítulo 6, verso 60. O que? Nada além de mortificar nosso desejo?
Nada além de frustrar nossas inclinações agradáveis? Nada além de realizar obras que não podemos suportar? Porque Deus plantou tais desejos em nós se Ele não os satisfaria? Segundo ponto, positivo. Por que essas dificuldades deveriam ser pensadas e levadas a sério? Primeiro, para evitar fraqueza de espírito. Não há maior maldição para a religião, nem maior julgamento sobre uma criatura do que um coração vaidoso, espumoso e leve. E, portanto, para evitar isso e para que possamos pensar seriamente nas coisas de nossa paz eterna, é bom compreender suficientemente a dificuldade disso. Um coração fraco pensa que não é tão importante chegar ao céu. Não existe o perigo de perdê-lo como os homens falam, embora não sejam tão religiosos como os pregadores gostariam que fossem, nem tão rigorosos na consciência a ponto de se absterem de todos os assuntos menores. Ainda assim, pela graça de Deus, eles se sairão bastante bem. O inferno foi feito para o diabo, para os homens diabólicos, para os pecadores ultrajantes. Se viverem de maneira justa e agirem com seus vizinhos, eles se sairão bem, embora não se queixem e se queixem de seus pecados, nem ocupem seus cérebros em esclarecer seus interesses em Deus, embora não sejam tão gentis e escrupulosos e não aceitem a palavra de Deus com muito rigor, eles se sairão bem em tudo isso. Cristãos, esses conceitos com os quais a maioria dos homens está fermentada, são a ruína e corroem o coração de todas as religiões. Não é tão fácil ir para o céu como o mundo imagina. Um desejo fraco e frio nunca nos levará até lá. Nem o desejo de aproveitá-lo quando não pudermos mais viver ali. Não, deve haver vigilância, trabalho e esforço. Este deve ser o seu grande negócio e emprego. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir em sua têmpora. Tudo que for negligenciado este assunto deve ser cuidado dia após dia, ou seja, em que postura estamos para o desfrute do Deus bendito, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu sigo atrás dele para poder aprender aquilo pela qual também fui aprendido por Cristo, a qual esperança as 12 tribos serviram a Deus instantaneamente. Alguns traduzem, mas com todas suas forças, dia e noite, a esperança está por vir. Atos 26, verso 7. Agora é necessário que os homens sejam sensíveis à dificuldade de serem salvos, para acelerar seus esforços e tirá-los deste leve disposição de coração, que é tão natural para nós. Eles acham que não é preciso tanto barulho para torná-los o caminho mais estreito do que Deus o tornou. Eles não vão acreditar que é tão difícil quanto é. Vemos quão grande é a nossa preguiça e negligência. Agora, se depois que ele nos disse que é tão difícil quanto passar pelo fundo de uma agulha, o que faríamos se tudo fosse fácil? Pense na dificuldade de evitar esse leve coração. Segundo, para nos manter na devida dependência e admiração da graça, Deus deseja que sejamos sensíveis à dificuldade. Que corações carnais nós temos? Quão difícil é guiá-los e governá-los no temor de Deus, para que possamos manter uma admiração pelo poder de Deus, que é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Felizmente, quando olhamos para nós mesmos, podemos clamar quando pensamos nessas coisas. Quem pode ser salvo? Isso desperta nossas orações por graça especial no dia a dia e nos faz olhar para Deus em busca de novos suprimentos, porque descobrimos que não está em nós mesmos. O caminho do homem não está nele mesmo, não está no homem que anda, para dirigir seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Não somos suficientes por nós mesmos, para pensar qualquer coisa como sendo de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Terceiro ponto, para que possamos estar preparados com resoluções. Aqueles que fazem uma caminhada para a recreação não se preparam para todos os climas, como aqueles que decidem viajar. Ou aqueles que vão para o mar por prazer, se verem uma tempestade chegando, facilmente voltam para a costa. Mas aqueles que vão a negócios resolvem enfrentar todos os perigos para terminar a viagem. Agora, para que possamos decidir fazer um trabalho completo de cristianismo e seguir em nosso caminho na força de Cristo, apesar de todas as dificuldades, nosso Senhor deseja que nos sentemos e contemos as acusações, para considerar o que acontecerá. Custou-nos ir para o céu, não para nos desanimar, mas para nos provocar a ter mais resolução, para que não nos cansemos quando encontrarmos mais dificuldades do que esperávamos, e para que possamos decidir permanecer com Deus, custe o que custar. Uso 1. Isso nos mostra a razão dessa presunção tão comum. Costumamos dizer que o desespero mata milhares, mas a presunção mata 10 milhares.
Qual é a razão que muitos presumem? A dificuldade da salvação não são bem ponderadas. A verdadeira esperança é um meio termo entre a presunção e o desespero. O objeto da esperança é bom e é fértil e é possibilidade. A esperança considera o seu objeto difícil, pois aquilo que é fácil de conseguir é como se já tivesse sido desfrutado. Não se pode dizer que um homem espera aquilo que não pode ter com o movimento de sua mão. Pois bem, considera o bem que está por vir como difícil, para despertar diligência e esforço sério, mas depois considera o possível. Caso contrário, ficamos realmente desencorajados de cuidar dele, pois por que deveríamos cuidar daquilo que é impossível? Os marinheiros de Paulo desistiram de trabalhar quando toda esperança de serem salvos foi retirada. Atos capítulo 27, versículo 20. Mas agora a presunção deixa de fora a dificuldade e reflete apenas sobre a possibilidade. Alguns podem ser salvos, certamente. Deus não condenará todas as suas criaturas, portanto serei salvo. Mas suponhamos o contrário, poucos são salvos, então que estará de mim? Por outro lado, o desespero reflete apenas na dificuldade e deixa de fora a possibilidade. É difícil, é impossível para os homens, pois isso eles desistem. Não farei nenhum trabalho com isso, diz o desespero. Agora a Escritura, que deseja gerar e nutrir em nós uma verdadeira esperança, sempre apresenta dificuldade para evitar a fraqueza de espírito, e ainda assim representa a possibilidade de deixar o desespero, as dificuldades para acelerar os nossos esforços e a possibilidade de encorajar os homens a esperar na graça de Deus. Segundo ponto, pressionamos a mortificar nosso vício em coisas presentes. Cristão, se você pudesse vencer o mundo, você arrancaria a raiz de todas as tentações, e então os mandamentos de Deus não seriam pesados. 1 João capítulo 3, versículo 5 ao 4. Porque esta é a vitória pela qual vencemos o mundo, até mesmo a nossa fé. O mundo é o grande obstáculo que nos impede de cumprir o mandamento, de sermos tão exatos, pontuais e sinceros com Deus. Supere o mundo e o trabalho será fácil. Toma cuidado para não agradar a carne ou deixar que o mundo tenha um interesse muito grande em seus corações. Não deixe que isso pareça uma grande coisa aos seus olhos, até que seus corações sejam afastados das coisas presentes, e vocês sejam totalmente batizados naquele Espírito que se adapta ao mundo vindouro, para fazer disso seu principal cuidado e desejo. Você nunca prosperarão no caminho do céu, até que seus pensamentos sejam liberados do mundo vindouro, e você levado mais para o céu e para as coisas celestiais. Considere, porque você deveria ser viciado em presentes. Vocês que são estrangeiros e não habitantes, sua felicidade não está aqui. Se nossas esperanças estivessem apenas nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Somos apenas provadores para o céu. Nossa conversa deveria ser no céu. Filipenses 3 e 20. Terceiro ponto. Para nos fortalecer contra as dificuldades no caminho da salvação, você deve enfrentar algumas dores e trabalhos. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não diminua seus esforços. Para vivificá-lo, considere primeiro. Se você ama sua salvação, você terá algum custo por isso. É um sinal de que você não faz contas do céu, não tem grande noção do que está por vir quando guarda rancor de suas dores. É um sinal de que você o despreza quando é tão lento em sua busca. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 13, versículo 14. Se você valorizasse o céu, ou tivesse alguma estima pelas coisas celestiais, você não pensaria muito em pequenas dores, em lutar com Deus em oração e lutar em negar suas concupiscências para trazer seus corações a uma prontidão e alegria no serviço do Deus eterno. Nenhum comércio no mundo pode ser conduzido pela ociosidade. Quem já prosperou em qualquer estilo de vida, se o seguiu com mão frouxa, não podemos pensar em ter aquelas grandes coisas invisíveis do reino do Senhor e de sua glória se você não fazer nada por isso. Segundo, há dificuldades tanto no caminho para o céu quanto para o inferno. As concupiscências são coisas vorazes e não podem ser alimentadas ou mantidas sem muita abnegação. Você deve negar a si mesmo por Deus ou pelo diabo. Você deve negar seu conforto e sua propriedade. Os homens se aventuram muito por suas concupiscências e por sua sensualidade. Deve haver muita cobrança para alimentar esse humor, para satisfazer os prazeres da carne. Custa caro ser um epicurista. O mundanismo desperdiça o espírito, atormenta o cérebro. Por ambição, quantos ricos os homens correm pela grande do mundo, quanto homens sacrificam suas vidas por questão de honra, por vingança e por um pouco de vanglória. Agora, se um homem se esforça para ir para o inferno, e ele não se esforça para ir para o céu, quando os homens enfrentarem tais custos pelas concupiscências,
a ponto de negarem a consciência e desprezarem muito dos confortos do mundo atual por causa da concupiscência, não devemos nos esforçar em nos exercer nenhuma abnegação pelo céu? Terceiro ponto, se trabalharmos um pouco, não será em vão no Senhor. Seja firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, pois você sabe que o seu trabalho não é em vão ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quer você considere seus valores ou salário, seu trabalho não é em vão. Seus vales, os servos de Deus têm muito conforto e doçura. Seus caminhos são caminhos de delícias, em todas suas veredas são paz. Provérbios 13:17. E para o mundo vindouro há uma recompensa plena e segura. Portanto, não se preocupe um pouco, embora seja difícil, lembre-se de que é para a salvação. Quarto e último ponto, olhemos para nós mesmos. Como está conosco? Estamos no caminho para o inferno ou para o céu? Olhamos para a nossa própria posição, deixamos o barco para o riacho, entregamos-nos à influência de nossas afeições corruptas e carnais, ou então remamos contra a corrente e a corrente da carne e do sangue. Não é fácil ser salvo. Não pergunto agora o que será daqueles que nunca se importaram com a sua salvação, que nunca se ocuparam com isso. Mas na verdade digo, deixe-o levar essa lista para o céu. Mas eu pergunto, o que será daqueles cristãos preguiçosos e superficiais, que consideram um pouco de religião leve e formal o suficiente, que é desprovida de qualquer vida, vivacidade e poder? Isso fará a Escritura? Esses ficarão aquém do céu.